Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast BioShoes for All. Hoje um episódio especial para falar sobre a importância da comunicação numa organização saudável e sustentável. A nossa convidada é Mariana Pinote Moreira, mestra em Psicologia Clínica pela Universidade Católica. Atualmente exerce funções como psicóloga clínica e formadora em temas da saúde mental no âmbito do trabalho que desenvolve na Encontrar-se, Associação para a Promoção da Saúde Mental no Porto. Daí a vasta experiência na implementação de programas de promoção da saúde mental no contexto laboral, com diferentes públicos-alvo e setores de atividade. Olá Mariana, bom dia. Olá Paulo, bom dia. Muito obrigado pela presença. Obrigada eu pelo convite. Antes de mais, comecemos por te conhecer um pouco melhor. Quem é a Mariana? A Mariana é uma sanjoanense que fez todo o seu percurso aqui e desenvolvimento na cidade. Vai estudar para o Porto, não é? Como muitos jovens daqui. Tira Psicologia Clínica na Universidade Católica, como disseste, e desde o final do curso que tenho trabalhado na Encontrar-se, a fazer aquilo que eu sempre quis fazer, trabalhar com pessoas com problemas de saúde mental. A Encontrar-se é uma associação de promoção da saúde mental do Porto, já com quase 18 anos de história, fazemos este ano os 18 anos, e que tem vindo a fazer um grande trabalho no sentido do combate ao estigma, da promoção da saúde mental das pessoas que passam por todos nós, não é? Todos precisamos que a nossa saúde seja promovida, no acesso também aos cuidados de quem passa pela experiência de um problema de saúde mental, que sabemos que no nosso país ainda é um desafio conseguir aceder a estes cuidados. E mais recentemente, desde 2015, a Encontrar-se tem feito também um grande trabalho no contexto das organizações. Portanto, temos tido a oportunidade de trabalhar com empresas de vários setores de atividade, com empresas também de diferentes dimensões, ajudando-as a trazer o tema da saúde mental para as suas agendas, não é? Sabemos que é um desafio muito, muito grande e que implica uma mudança muito de fundo, não é? E o nosso papel tem sido esse, apoiar as empresas nesse sentido, e eu tenho tido o privilégio de fazer parte desse. E sobre o teu papel em concreto na associação? Sim, eu sou psicóloga clínica, portanto eu dou consultas, sou também formadora nos diferentes temas da saúde mental, portanto dou formação ao público geral, a profissionais de saúde e também muita formação, a maior parte da que faço é no contexto das empresas, não é? Portanto temos trabalhado muito os temas da saúde mental com lideranças, com colaboradores, lá está com esse objetivo de os ajudar a trabalhar este tema nas suas organizações. E uma comunicação eficaz é fundamental para o bem-estar emocional e mental. Sim. Há uma ideia importante que é, nós temos que perceber que é impossível não comunicar, não é? Portanto, nós estamos sempre a comunicar, não comunicamos só com as nossas palavras, não é? Comunicamos também com a forma como nos apresentamos aos outros, passar no corredor cheio de papéis na mão, com o telefone no ombro, é comunicação também, não verbal. Não é? Exatamente. E temos também que compreender que comunicar não é só passar informação, não é? É através da comunicação que eu consigo ou posso exprimir aquilo que são os meus desejos e as minhas necessidades. E esse é o grande problema quando falamos em comunicação, não é? Nós todos sabemos mais ou menos o que é que devemos, ou as normas sociais da comunicação, qual é o comportamento não verbal mais correto. O problema da comunicação é exatamente quando nós queremos expressar coisas ou queremos demonstrar as nossas necessidades, mas não conseguimos fazê-lo da melhor forma, não é? Quando uma empresa não comunica bem, não é? Os problemas tendem a aparecer, não é? Colaboradores insatisfeitos, problemas com clientes, com fornecedores, pode-se perder a confiança, não é? Também naquela organização, mas hoje a ideia não é focarmos, pelo menos neste tempo que vamos conversar, não é focarmos tanto na comunicação organizacional, mas sim na comunicação interpessoal, não é? Entre os elementos de uma organização. E, portanto, percebermos que não podemos assumir que quando dizemos alguma coisa
só porque disse palavras que a comunicação aconteceu, não é? Há uma frase conhecida que diz que o maior problema da comunicação é a ilusão de que ela foi alcançada, não é só porque eu disse alguma coisa. E a verdade é que há muitas barreiras, muitas interferências entre quem diz e quem recebe, não é? Que na maior parte, ruídos e incompreensões. Sim, que na maior parte fazem com que a mensagem que chega ao outro já não seja exatamente aquilo que a pessoa queria dizer. Não é? Portanto, deve ser clara. Quais são os principais elementos de uma comunicação saudável em qualquer relacionamento? A comunicação é irreversível. Não é? Eu acho que ajuda-me muito pensar nisto no meu dia-a-dia. Não é? Quando eu percebo que não posso voltar atrás, que aquilo que eu digo está dito, ter consciência disto ajuda-nos muito a controlar, não é? E a medir algumas das coisas. Pensar antes. Sim, pensar antes. Não é? A distância que eu crio entre aquilo que eu sinto e quero dizer. Não é? E aqui é muito importante percebermos que em situações de grande intensidade emocional é mais provável nós dizermos coisas que não queríamos dizer, não é? Ou de outra forma, não é? E depois vamos para casa e pensamos, como é que eu disse aquilo, não é? Eu nem sou nada assim, isto nem tem nada a ver comigo. E de repente, pela intensidade ou pela carga emocional que aquela situação gerou, eu acabei por dizer coisas que se pudesse ter parado, teria dito de outra forma. Portanto, nós tendemos a ser mais impulsivos, mais reativos nesses momentos, e aqui o segredo é criar essa distância, não é? Primeiro percebermos isto, estarmos conscientes daquilo que eu digo para sempre, não é? Não posso apagar nunca mais, e criar esta distância entre aquilo que eu quero dizer, não é? E o impulso para o fazer. Portanto, quando eu aprendo isto, o desafio passa a ser, ok, então o que é que eu vou fazer para aumentar essa distância? E aqui há coisas muito simples e muito práticas, não é? Se eu estou com um colega e se a situação entra em conflito, se calhar eu posso sair, ir lá abaixo e voltar a subir, não é? Posso pensar no problema amanhã, posso refletir um pouco, não é? A distância, aquela coisa de preciso pensar nisto de cabeça fria, não é? A cabeça fria significa precisamente isto, a distanciar-me emocionalmente da situação para que depois possa tomar uma boa decisão. Sim. Em relação a perguntadas, portanto, os elementos principais, eu diria, primeiro, esta autoconsciência, não é? De que a comunicação é irreversível. Depois, a importância da escuta, não é? Saber ouvir. Ouvir é muito difícil, não é? Nós achamos todos que é só ter os ouvidos e as orelhas a funcionar, mas não é? Ouvir é altamente desafiante, implica eu pôr de lado tudo aquilo que são as minhas ideias, as minhas opiniões e aceitar, não é? Mesmo que não compreenda, não é? Aceitar aquilo que a pessoa... Receptivo. Sim. Depois a questão da assertividade, não é? Ao mesmo tempo ou da mesma forma que eu estou a tentar entrar ou empatizar com a pessoa através desta escuta, eu tenho também que ter sempre presente que devo atender aos meus direitos, não é? E aos meus deveres, e isto é a assertividade. Pois quando nós estamos nesta harmonia, quando encontramos esta harmonia entre o respeitar, o ser empático com o outro, nós vamos conseguir criar melhores oportunidades de negociar, não é? Ou seja, esta negociação diz respeito à resolução do problema, não é? E isso predispõe-nos para que possamos fazer uma coisa que eu também costumo dizer, que é combater o problema e não a pessoa, não é? Não o mensageiro. A certa altura, no meio das discussões, às vezes esquecemos um bocadinho disso, não é? Já não nos lembramos de qual é o problema inicial e já estamos a discutir sobre coisas que o objetivo é perceber quem é que ganha aquela discussão, não é? Sim. Claro que isto parece fácil, não é? Ou parece demasiado simples, mas falaremos já de como fazer isto na prática. E que valores fundamentais é que devem existir numa comunicação para promover relações saudáveis e até evitar conflitos no local de trabalho? Eu acho que há uma coisa muito importante que é um ponto de partida que tem que ser claro para nós, que é, os conflitos vão sempre existir. Pequenas fricções. Sim, e os conflitos não têm que necessariamente que significar que alguma coisa está errada, não é? Aliás, é nos conflitos que surgem muitas oportunidades. E boas ideias, e boas ideias, exatamente, sim, de crescimento e de desenvolvimento.
Eu diria que para lidarmos com os conflitos, nós precisamos de duas coisas. Primeiro, estarmos muito atentos ao que eu sinto e penso, não é? Uma questão de autoconhecimento. E o não começar, lá está, como eu dizia há pouco, a combater a pessoa em vez de combater o problema, não é? Se eu tiver isto presente, eu consigo perceber que há uma responsabilidade da minha parte, não é? Que eu consigo controlar a situação se me conhecer, não é? Se souber quais é que são os meus padrões, se souber qual é que tendencialmente é a minha reação, se eu sei que sou uma pessoa mais impulsiva, que ferve em pouca água, não é? Que tenho uma tendência para aquela coisa de ter o coração ao pé da boca, não é? Este autoconhecimento também deve permitir-me dar alguns passos atrás. Só que há aqui uma ideia que eu gostava também de partilhar, Paulo, que tem a ver com... Eu acho que o maior desafio hoje em dia, quando se fala de comunicação nas empresas, é que nós estamos um bocadinho a correr atrás do prejuízo, não é? Ou seja, nós temos que perceber que vimos de modelos, não é? Em que nem sempre a comunicação ou o bem-estar foi colocado. Promovido. Exatamente, não é? Portanto, durante muito tempo existiram outras prioridades, não é? Acho que a pandemia que vem trazer muito este foco na comunicação e no bem-estar. E por isso, quando nós hoje, à data de hoje, queremos resolver conflitos, nós temos que compreender que estamos a trabalhar em cima de relações e de dinâmicas que já elas, criadas há anos e desgastadas, não é, pelo tempo dessas interações. Portanto, não é como começar do zero. Aquela equipa não se está a ver pela primeira vez. Há já um conjunto de dinâmicas e de coisas que já existem para trás, não é? E que naturalmente vão criar alguns nós, não é? Na relação e dificultar este trabalho de conseguir empatizar, porque já tenho uma história com esta pessoa que me fez isto há não sei quantos anos, não é? Ou porque esta pessoa já a conheço de gingeira, não é? E portanto já sei o que é que espero dela. E esta memória, não é, do que está para trás não me permite limpar e começar do zero, não é? Quer dizer, pode permitir, não é? Mas o trabalho é um trabalho árduo. Fazer um control alt delete, não é? Um reset. Exatamente. Era bom podermos ter esse botãozinho. Fazermos isso, não é? Permitiria-nos, se calhar, aumentar aqui ou tornar as pessoas mais disponíveis para colaborar. A boa notícia é que isso é possível fazer, não é? Existindo vontade e interesse de ambas as partes, mas se calhar percebendo que isso me vai obrigar a fazer as pazes, se calhar, não é? Com algumas coisas que eu tenho para trás com aquela pessoa. Até porque a eficácia da comunicação é um fator determinante para o sucesso. Estamos constantemente a lidar com fluxo de informação, mas será que comunicamos bem? Eu acho que nós talvez não comunicamos bem a maior parte do tempo, mas acho que isso também tem um bocadinho a ver com como vivemos a nossa vida, não é? Eu tenho que perceber que quando comunico com alguém, eu não estou só a comunicar aquele momento, não é? Eu estou a comunicar baseado naquilo que já me aconteceu neste dia, não é? Se eu, entretanto, antes de chegar aqui, entornei café na minha roupa, não é? E tive que voltar atrás, eu se calhar venho menos paciente e se calhar tu podes-me dizer até um bom dia todo sorridente e eu digo, olha, bom dia só se for para ti, não é? Porque hoje eu já venho com uma mochila, não é? E, portanto, nós não comunicamos bem porque também nós não estamos propriamente bem, não é? Nós vivemos... pronto, estou a dizer isto de forma generalizada, não? Mas nós bem no sentido de vivermos todos muito pressionados, muito a correr, muito agitados pelo tempo, com muitos desafios, num grande ritmo e numa grande velocidade e, portanto, claro que isso vai fazer com que a maneira como eu comunico seja assente nesta experiência e vivência emocional de todos os dias, não é? E que não é, para a maior parte das pessoas, não é propriamente tranquila. Portanto, a forma como comunicamos vai influenciar sentimentos, pensamentos, comportamentos. Como é que numa empresa isso se reflete na relação entre os membros da equipa e no bem-estar? Se calhar podemos pensar nisto também ao contrário, não é? Que é a própria cultura da organização também vai influenciar a qualidade da comunicação, não é? Isto é muito importante. Nós passamos a maior parte do nosso tempo no trabalho, não é? Portanto, são as pessoas do trabalho que vivem as nossas angústias, não é? Que levam com o nosso humor daquele dia.
são as pessoas do trabalho que estão nos momentos de críticos de resolução de problemas e, portanto, só por aí, não é? Já são relações... E durante mais tempo. Mais tempo, não é? Portanto, só por aí já são relações de risco. Mas há uma coisa importante que tem a ver com a corresponsabilização, não é? Eu tenho que compreender que todas as pessoas que fazem parte de uma organização têm responsabilidade em contribuir para uma comunicação cordial, agradável, respeitosa, não é? Claro que isto é mais fácil que aconteça quando eu percebo que há uma organização que promove isso, não é? Quando de facto há uma preocupação para que isto aconteça, não é? Nós sabemos hoje em dia que, e aqui é um aspecto muito importante no que diz respeito ao tal bem-estar, não é? Nós sabemos hoje em dia que uma organização ferida, não é, ao nível da sua comunicação ou da interação entre as pessoas tem um impacto direto na capacidade produtiva também dos colaboradores, não é? E há uma coisa que se tem estudado muito que tem a ver com o presenteísmo, ou seja, o ir para o trabalho, mas estar corpo presente, não é? Eu estou, mas não estou propriamente, não tenho a mesma capacidade de responder e a mesma capacidade produtiva. E sabemos que isso representa, em termos de custos e em termos de dias, o dobro daquilo que é o que representa o absentismo, não é? Portanto, isto dá-nos algumas ideias importantes, não é? No que diz respeito ao impacto que uma cultura, não é? Ou como a forma como eu vivo o meu trabalho, ou as relações do meu trabalho podem ter em mim, não é? Claro que a pandemia e estas novas gerações vieram também pressionar muito para mudanças, não é? Tecnológicas, mas também culturais, não é? Das próprias organizações. Hoje uma empresa sabe que para reter talento precisa de mais do que um salário, não é? Precisa de uma série de outras políticas para que as pessoas se sintam bem e satisfeitas, não é? Porque as gerações mais jovens têm outra forma de estar e de pensar sobre o trabalho e, portanto, há uma coisa muito importante que é, nós quando falamos deste tema da comunicação, nós temos que ter consciência que estamos a assistir a uma mudança, não é? Nós estamos na crista da onda neste momento, não é? E se estamos a assistir a uma mudança e se estamos na crista da onda, temos que perceber que estamos todos a aprender, não é? As empresas, as lideranças, os colaboradores, nós estamos a assistir a um momento de mudança total nesta ideia do que é o trabalho e para que é que serve um trabalho e como é que eu devo viver um trabalho, não é? Os modelos dos nossos pais já não servem, um trabalho para a vida, das 9 às 5, não é? Hoje em dia há muitos jovens que já não se revêem nisto e não querem isso para eles. E, portanto, naturalmente, as empresas também estão neste momento a aprender como é que se lida com isto e essa tolerância também, de parte a parte, não é? É muito importante. Portanto, estamos quase perante um novo paradigma. Em termos de conclusão, que práticas é que as organizações e os líderes poderiam adotar para melhorar a comunicação interna, isto de forma a definirem expectativas claras e motivar e envolver as equipas? É inevitável, quando nós falamos deste tema da comunicação, é inevitável nós começarmos a pensar nas lideranças, não é? Portanto, e não é errado, não é? Portanto, os líderes de facto têm... Marcam a diferença. Podem marcar a diferença, sim, e têm aqui esta responsabilidade acrescida, não é? Uma boa comunicação é das principais ferramentas e capacidades de um líder bem sucedido. É também essa capacidade de bem comunicar que vai tornar os objetivos mais claros, não é? Para os colaboradores, definir melhor os seus papéis, promover a sua motivação e bem-estar. Só que há aqui um aspecto importante, não é? Que tenha, e se calhar, antes de ir aí, não é? Dizer que de facto para isso os líderes podem fazer algumas coisas muito concretas, não é? Em primeiro lugar, procurar dedicar efetiva atenção, não é? Aquilo que falávamos da escuta, quando alguém quer falar ou bater à porta, não é? Fala-se muito daquelas políticas do open door, não é? Ter a porta aberta no sentido da proximidade, não é? De um colaborador perceber que é fácil chegar a um líder, não é? Não é propriamente, se eu quero falar com ele, não tenho que estar semanas a tentar agendar uma reunião ou procurar o buraquinho da agenda daquela pessoa. E, portanto, perceber que há disponibilidade para ser ouvido e para estes momentos.
Um outro aspecto importante nas lideranças tem a ver com a forma como as instruções e o feedback são dados, não é? Isto é uma coisa muito importante na comunicação. Lá está, não é? Pela tensão emocional, pela pressão que é também exigida aos líderes, muitas das vezes estes momentos de dar tarefa ou de dar feedback são momentos de tensão, não é? Onde se exige, não é, sem grande espaço para perceber o porquê é que aquilo não foi cumprido ou porque aquilo não foi feito. Mas há também aqui um aspecto importante que tem a ver com, para que um líder consiga dar bom feedback, um feedback claro e positivo, é também importante que ele próprio se conheça enquanto líder, não é? Se eu sou um líder que tem alguma dificuldade na confrontação, não é? Se tenho receio de que as pessoas deixem de gostar de mim, não é? Se sou inseguro se tenho dificuldade também em controlar as minhas emoções, se sou mais inibido, estes momentos de feedback vão-me deixar sempre muito tenso enquanto líder, não é? Muito, muito inseguro. Depois, muito importante também mostrar-se enquanto líderes apreço, não é? Reforço positivo por aquilo que foi feito, mesmo que não tenha sido feito ainda no sentido de que se pretendia, não é? Começar pelo positivo e depois fazer um pedido, não é? É diferente de começar logo com uma crítica, não é? Que normalmente tende a fechar a pessoa e cria-se logo ali uma barreira na capacidade para comunicarem um com o outro de forma compreensível. Nesta questão também do feedback, é interessante que os líderes estejam também confortáveis com o feedback que vai nos dois sentidos e existir também ou promoverem espaço e demonstrarem abertura para receberem... Para o diálogo, não numa comunicação unidirecional. Sim, sim. Para receberem também eles alguma crítica, não é? Algum reparo. E aqui, pronto, entram também as questões da vulnerabilidade, não é? Para os líderes, a ideia de demonstrar alguma vulnerabilidade ou de serem apanhados ali na curva, às vezes é relacionada com fraqueza, não é? Ainda há muito esta discussão sobre se um líder deve ou não mostrar alguma vulnerabilidade, não é? Porque tendemos a associar a vulnerabilidade à fraqueza, não é? Mas é interessante porque já existe alguma evidência que nos mostra que quando um líder se mostra com fair play, sim, quando digo vulnerável, até no sentido mesmo de demonstrar algumas emoções, não é? Isso aproxima os colaboradores e aproxima a equipa, não é? Porque legitima, não é? E humaniza. Exatamente, expor-se. Não é? Claro que temos que perceber, não é? Que um líder também tem esta função ou esta responsabilidade nos momentos de maior caos, ser a figura, a pedra, não é? A figura que gera e que organiza. Mas não me choca, não é? E isso tem vindo a ser bastante explorado na literatura. Não choca que em alguns momentos um líder também possa dizer, olha, isto também me preocupa, não é? Eu também me sinto ansioso eu tenho um problema familiar que está a ter impacto no meu trabalho, não é? Este tipo de coisas, que são coisas muito simples e que aproximam o líder do colaborador. Há aqui ainda um outro aspecto que tem a ver com a comunicação à distância, que eu acho que podia ser interessante também abordarmos aqui. Para muitas empresas isto é uma novidade, não é? Que veio também com a pandemia. Teletrabalho. Com o teletrabalho, exatamente. E surgiu aqui atenção para um fenómeno do email incivility, não é? Ou seja, da atenção que devemos dar à comunicação quando nós não trabalhamos fisicamente com a pessoa e de percebermos que um e-mail, a forma como escrevemos um e-mail, a ausência de resposta a um e-mail, tudo isso, não é? Pode gerar no colaborador sentimentos de alguma ansiedade, não é? E aqui isto é fácil percebermos porquê. Se eu estou a trabalhar de casa e vou um dia ao escritório, não é? Eu tenho que perceber que se não me respondem no tempo que é normal, ou se há um e-mail que é escrito me parece dar alguma dúvida, não é? Na forma como está escrito, eu tenho que então perceber que não vou ter aquela oportunidade de, na pausa para o café ou até num espaço de trabalho open space, levantar a minha cabeça e olhar para o meu chefe e perceber que está tudo ok, que ele até me piscou o olho, não é? Isto desaparece quando eu estou em teletrabalho. Esses pequenos sinais. Esses pequeninos sinais, não é? Nós perdemos a oportunidade de recolher aquelas pistas sociais que me vão validando e descansando, não é? É uma comunicação muito mais fria, não é? É uma comunicação impessoal. Mais impessoal, distante, sim. Este é um aspecto a qual se tem dado atenção, não é? Porque, por exemplo, isto aconteceu muito na clínica, não é? Que pessoas que em teletrabalho os chefes demoravam mais a responder,
E depois ficam a ruminar em relação àquilo, não é? O que é que significa esta ausência, esta demora, este silêncio? Não é? E se eu fico a pensar nisto, à noite estes pensamentos vêm. Se me vêm à noite, eu não consigo dormir tão bem. Se não durmo tão bem, no dia seguinte eu não estou tão capaz, não é? Se calhar estou até com um humor mais negativo e o meu trabalho vai ser impactado. Não é? Portanto, depois cria-se aqui um ciclo vicioso que é desafiante. Penso que ficou bem plasmado na nossa conversa que uma comunicação eficaz também está relacionada com valores como confiança, transparência, gentileza, pilares essenciais para o sucesso de qualquer empresa e para o bem-estar de todos os envolvidos. Paulo, só deixar aqui uma última nota. Falar deste tema da comunicação e relacioná-lo com a promoção da saúde mental, e agora mesmo estamos a falar das lideranças, é importante também lembrarmos que isto gera muita pressão para os líderes. Hoje em dia, nós queremos que os líderes tenham muito mais do que a sua competência técnica, não é? Nós queremos, e percebe-se, não é? Por isso é que não chegamos todos a líderes. Pede-se muito aos líderes estas soft skills, não é? Ou atribui-se-lhes a responsabilidade de promover a saúde mental dos seus colaboradores, e isto, daquilo que tem sido a nossa experiência também no contexto das empresas, gera muita pressão para os líderes, tornando-se às vezes perverso, não é? Porque depois é o líder que precisa também ele de ajuda. E portanto isto deve fazer-nos também pensar que para que um líder tenha essa capacidade, não é? Ou essas competências, tomar conta ou promover a saúde mental dos seus colaboradores, é importante percebermos que então o líder também ele precisa de espaço, de tempo e de ferramentas ao nível do autoconhecimento, não é? Dele próprio, enquanto trabalhador e enquanto líder. É muito importante que uma organização perceba que aquele líder precisa também de formação nestes temas da saúde mental. Nós não podemos assumir que um líder, só porque chega a líder, sabe sobre saúde e doença mental. Não sabemos, não é? Sabemos que em Portugal há muita falta de literacia neste tema. E depois também percebermos que os próprios líderes também respondem a alguém, não é? E, portanto, eles só conseguem promover a saúde mental dos seus colaboradores se isto também acontecer num contexto de uma organização onde o bem-estar das pessoas é privilegiado, não é? Porque senão eles batem ali numa parede, não é? Numa barreira que não conseguem sozinhos ultrapassar. E responder a esses múltiplos inputs e apelos e estímulos. Exatamente. Pronto. E eu queria só deixar esta nota porque temos sentido isso, líderes com muita pressão de quererem ajudar e de quererem fazer o melhor possível, mas eles próprios também não estão bem porque respondem a outras pessoas e eles próprios também depois não têm as ferramentas para, e portanto temos que nos lembrar que eles também precisam aqui de uma ajuda para que consigam desempenhar aquilo que hoje em dia lhes é pedido para além da sua competência técnica. Muito bem, chegamos assim ao final deste podcast BioShoes for All com Mariana Pinote Moreira. Obrigado, Mariana, por estas reflexões e pelas partilhas sobre a importância de uma comunicação eficaz para uma organização saudável e sustentável. Muito obrigado e até breve. Obrigada, Paulo. Voltamos em breve com um novo podcast. Este podcast foi desenvolvido no âmbito do projeto BioShoes for All, inovação e capacitação da fileira do calçado para a bioeconomia sustentável, projeto número 11. Investimento apoiado pelo PRR, Plano de Recuperação e Resiliência, na sua componente 12, Bioeconomia Sustentável, e pelos fundos europeus Next Generation EU. Para mais informação, consulte o website recuperarportugal.gov.pt. Esta publicação reflete apenas as opiniões dos autores. O PRR, Plano de Recuperação e Resiliência, e os fundos europeus Next Generation EU não podem ser responsabilizados por qualquer uso que possa ser realizado com as informações nela contida.